Hoje, uma organização criminosa controla o que acontece dentro de centenas de presídios brasileiros. Ela dita regras dentro das celas, decide quem entra, quem sai, quem vive. Ela opera fora dos muros também, em favelas, em rotas de tráfico, em transações que atravessam países inteiros. Ninguém construiu isso do nada. Toda organização desse tamanho tem uma origem, e toda origem tem uma causa. A causa, nesse caso, não é uma pessoa, é uma série de decisões que não foram tomadas. Para entender o que o Brasil se tornou, precisamos voltar para uma tarde de outubro de 1992, para o momento em que décadas de omissão institucional produziram um resultado que ninguém mais conseguia conter. Vamos voltar para o Carandiru. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. Nenhum dos senhores pediu para vir preso. Acredito eu que nenhum dos senhores esteja gostando de estar preso. Não queria, não está gostando, não é bom. Lamento. Essa é a prisão. A Casa de Detenção de São Paulo foi inaugurada em 1956. O projeto original previa capacidade para 3.200 presos, estrutura física adequada, distribuição por pavilhões. Nos anos seguintes, São Paulo cresceu de uma maneira que os governos que sucederam decidiram não acompanhar. O êxodo rural trouxe milhões de pessoas para a cidade. A criminalidade urbana cresceu junto. Ninguém construiu os novos presídios na mesma proporção. E em 1992, havia mais de 7.000 homens dentro de uma estrutura dimensionada para 3.200. Não foi acidente, não foi surpresa. Relatórios internos da Secretaria de Segurança dos anos 80 já descreviam a superlotação como insustentável. Recomendações foram produzidas, orçamentos foram solicitados, mas nada foi feito. O pavilhão 9, o maior do complexo, destinado a réus primários aguardando julgamento, chegou a abrigar quase 2.000 homens sozinho. Celas projetadas para 2 ou 3 presos abrigavam 8, 10, às vezes 12. Doenças circulavam com facilidade, esgoto sem capacidade para a demanda real. O diretor não estava descrevendo uma execução, estava descrevendo a política penitenciária brasileira de décadas, formuladas não por policiais, não por governos, secretarias, orçamentos que priorizavam outras coisas. Aqui, por exemplo, é o pavilhão 7, o segundo andar, mora 212 detentos, o terceiro 240, a população atual, né? 257 no quinto pavimento e 264 no quinto. O total da população do pavilhão 7 é 973. Tinha 995, entrou mais um, né, no momento de ontem, e saíram 23 total. E assim vai, em todos os pavilhões. E aqui é a soma total 7.021. A Polícia Militar não administrava o Carandiru, não definia a capacidade das celas, não aprovava os orçamentos, não escolhia ignorar os relatórios. Isso era responsabilidade de 5 escalões institucionais que agiram, ou deixaram de agir, ao longo de décadas. Num ambiente assim, os próprios presos desenvolveram estruturas paralelas. A chamada Segunda-feira Sem Lei, o Dia dos Acertos de Contas Internos, a Rua 10, o corredor onde os agentes demoravam para chegar, o ponto cego do sistema, criado pelo sistema. Não havia sistema de controle funcionando. Havia um sistema de abandono, e dentro do abandono, alguma organização sempre emerge. Era uma sexta-feira. Havia acabado de disputar o final do campeonato de futebol do presídio. Os presos estavam voltando para as celas quando a briga começou. Luiz Antônio Nascimento, o Barba, havia vendido droga para um detento conhecido como Coelho. A dívida não foi paga. A cobrança escalou. Num pavilhão onde quase 2.000 homens, nenhuma briga fica entre 2 pessoas. Grupos se formaram. O alarme foi acionado. Os agentes penitenciários tentaram trancar os presos. O que aconteceu nos minutos seguintes é objeto de versões diferentes, o que não é contestado. A informação que chegou ao diretor da Casa de Detenção foi que o pavilhão 9 estava fora de controle.
José Ismael Pedrosa chamou a polícia militar. Não havia outro mecanismo disponível. Não havia força de contenção penitenciária especializada. Não havia protocolo de treinamento para crises de escala. Havia PM e a decisão de acioná-la. Chegaram cerca de 325 policiais, o Batalhão de Choque, GAT, Coipa, Rota. O secretário de Segurança assumiu o comando da situação. Retirou Pedrosa e colocou no lugar o coronel Ubiratã Guimarães. Ubiratã recebeu, das mãos do próprio secretário, autoridade para agir conforme julgasse necessário. Havia diálogo, havia presos armados que, segundo algumas informações, não estavam atacando funcionários. Às 14 horas, a tropa de choque e a rota entraram no pavilhão 9. Os presos jogaram óleo no chão, tentaram fazer barricadas. Alguns jogaram as facas para fora quando viram que os policiais estavam armados. Pouco depois de entrar, o coronel Ubiratã saiu carregado, desmaiado. As duas versões do que o atingiu, nenhuma foi provada. Sem comandante dentro, a tropa continuou operando. Quando o perito Oswaldo Negrini chegou para fazer a perícia, a entrada foi inicialmente dificultada. O que estava descendo pela escada era sangue. A mídia divulgou inicialmente 13 vítimas. A contagem oficial chegou a 111 presos mortos. Nenhum policial morreu. Foi mantida, mas só puderam entrar as pessoas que têm parentes presos em outros pavilhões que não o pavilhão 9, onde ocorreram os distúrbios de ontem. Quem esteve lá dentro diz que a casa parece calma, mas ninguém viu como e onde estão os presos que se amotinaram. A angústia de toda essa gente, mães, irmãs, filhos e mulheres de presos, é não saber ao certo quem morreu e quem está vivo. A única notícia dada ainda ontem à noite pelo diretor da casa de detenção é de que apenas 8 presos teriam morrido, mas já circulam notícias oficiosas vindas de hospitais e postos de Instituto Médico Legal de que o número real de mortos poderia estar acima de 100. O relatório oficial, entretanto, só vai ser divulgado hoje à tarde pelo secretário da Segurança Pública. Os laudos periciais indicaram que cerca de 75% dos mortos estavam dentro das celas no momento dos disparos. Munições foram extraídas. Posições foram reconstituídas. Esses laudos foram apresentados em juízo. Foram contestados pela defesa. E por mais de 30 anos, nenhuma condenação definitiva se sustentou. O que os laudos dizem e o que a justiça decidiu são duas coisas que nunca coincidiram completamente neste caso. No dia seguinte, a eleição municipal de São Paulo aconteceu normalmente. O que aconteceu dentro do pavilhão é disputado. O que aconteceu fora dele, nas semanas e anos seguintes, não é. Agentes do documento. Há um detalhe nessa cronologia que a cobertura da época nunca colocou em perspectiva, mas vamos chegar nele. A notícia se espalhou. A Anistia Internacional se manifestou. Organizações internacionais reagiram. No Brasil, o debate se dividiu. Uma pesquisa do Datafolha, 6 dias depois, ouviu mais de 1.000 pessoas. 29% consideravam a ação policial correta. 53% consideravam incorreta. 18% não souberam responder. Quem estava certo e quem estava errado nessa pesquisa não é o ponto. O ponto é o que veio depois dessa divisão de opiniões. O secretário de Segurança saiu, Michel Temer, que assumiu o cargo. Criou a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, a primeira estrutura exclusivamente dedicada ao sistema prisional do Estado. Era uma mudança real, a primeira de significado estrutural desde que o sistema havia começado a entrar em colapso. Ela chegou depois de 111 mortos. Paulo Maluf foi eleito prefeito. Eduardo Suplicy perdeu o segundo turno. O massacre havia entrado na campanha, usado por quem achava que a ação havia sido correta, contestado por quem achava que não. A política havia capturado o Carandiru, e quando a política captura um evento, o evento para de gerar aprendizado e começa a gerar narrativa. Dentro dos presídios, o efeito foi diferente e mais duradouro. 111 mortos no único dia, presos que viram, presos que sobreviveram, presos transferidos para as outras unidades, carregando consigo o relato do que havia acontecido. Muitos foram enviados para Taubaté, presídio de segurança máxima do interior, destinado aos que davam mais trabalho ao sistema. Em 2002, o Carandiru foi implodido. Um parque foi construído, biblioteca, escola técnica, área de lazer. O governo colocou uma placa falando em liberdade.
do lugar onde havia ficado o pavilhão 9. O processo judicial ainda se arrasta. Mais de 30 anos depois, nenhuma condenação definitiva resistiu ao sistema de recursos. Em 2013, 23 policiais foram condenados. O julgamento foi cancelado. Em 2014, 74 foram condenados. Em 2013, 23 policiais foram condenados. O julgamento foi cancelado. Em 2014, 74 foram condenados. Foi anulado novamente. O coronel Biratã foi condenado a 632 anos de prisão. Em 2001, recorreu, foi absolvido. Elegeu-se deputado estadual com o número 14111. Em 2006, foi encontrado morto no apartamento. O crime permanece não resolvido. Em 2022, o presidente da República concedeu indulto aos policiais envolvidos. A Justiça cancelou o benefício a pedido do Ministério Público. O sistema prisional brasileiro ainda está superlotado. Ainda não tem capacidade para a demanda real. Ainda não tem política de contenção de crise que funcione antes do colapso. As mesmas condições que existiam antes de outubro de 1992 continuam sendo produzidas pelo mesmo tipo de decisão que não foi tomada nas décadas anteriores. Mais de 30 anos se passaram. Os disparos cessaram. O presídio foi demolido. Mas as condições que tornaram tudo isso possível, a superlotação, o abandono e a ausência de políticas ainda existe. E talvez seja justamente isso que torna o Carandiru uma das histórias mais importantes da história criminal brasileira. Não foi pelo que aconteceu, foi pelo que mudou. Novos arquivos são desclassificados periodicamente para receber acesso imediato quando o próximo documento for aberto. Mantenha suas credenciais ativas juntos aos agentes. Outros relatórios continuam sendo abertos muito depois do encerramento deste. Para os agentes que preferem só ouvir os relatórios, nossos arquivos permanecem disponíveis nas principais plataformas de áudio. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e nos vemos no próximo caso. Agora, nós fechamos este documento.